Jorge, minha irmã foi fazendo um procedimento simples. Colocaram um stent no canal do rim. Teve uma complicação. E o Teve uma, rim? é, teve uma trombose. A médica explicou para ela que teria que ficar fazendo hemodiálise por algum tempo, pois os rins haviam parado. Hum. E aí ela pediu à médica para que colocasse ela em coma induzido, pois dessa maneira ela não gostaria mais de viver. 5 horas depois, os órgãos começaram a falecer e ela veio a óbito. A médica disse que ela não queria mais viver. E aí a dúvida da Simone é se isso é um suicídio indireto, seria um tipo de suicídio indireto. Ela comenta aqui também, Jorge, que ela tinha 52 anos, ela era solteira e não tinha filhos. Ela queria te ouvir. Simone, é muito difícil que a gente consiga dizer à distância exatamente as questões e os envolvimentos espirituais que se escondem por trás desse caso. Porque é possível que, de repente, a desencarnação de sua irmã estivesse programada exatamente para esse período, independente daquilo que aconteceu. Acabou se criando uma circunstância em que ela desencarnou num período que era o programado, 50 e poucos anos, 51, 52, 53, nessa faixa de idade, ela estaria programada para desencarnar, então acabou acontecendo. Ou pode ser que a programação iria ser por conta dos rins, teria um câncer nos rins, um problema de cálculo renal complicadíssimo, uma nefrite, uma globulonefrite, uma coisa qualquer que complicasse e levasse a pessoa a óbito. Então, poderia ser pelo gênero da morte, poderia ser pelo tempo de vida, nós não podemos saber. E aí, quando sua irmã toma a decisão de ficar em coma induzido, é uma decisão muito forte, porque é uma negativa diante da prova. De certa maneira, a sua irmã, ao dizer não quero ficar, eu quero ficar em coma induzido, ela está rejeitando a prova que a vida lhe ofereceu. Não é bom, não é bom. Mas a gente não tem o direito de ficar julgando e estabelecendo condenação às pessoas, né? A gente tem que entender porque cada espírito tem uma história diferente e, de repente, para alguém um determinado drama a pessoa tiraria facilmente, enquanto que outra teria muita dificuldade de lidar com determinada situação, porque não somos distintos. Então, para a sua irmã, para ela especificamente, a experiência de fazer hemodiálise, que tantas pessoas, milhões de pessoas hoje no mundo, passam por essa situação de maneira sistemática, estão há anos promovendo a continuidade de suas existências fazendo hemodiálise, ela não aceitou. Então, é uma reação de rebeldia, vamos dizer assim, diante da prova, né? Mas a gente não pode considerar que essa rebeldia ela seja a causa do processo da desencarnação. O fenômeno da desistência da vida, de falência dos órgãos, ele até acontece, mas ele é muito mais típico no caso de pessoas que estão em processo de enfermidade longa e que estão desistindo de maneira por conta do grande fenômeno do esvair-se da vida. Pessoas em processo de depressão profunda, que vêm arrastando depressões há muitos anos, elas podem, de repente, começar a entrar num desinteresse, e param de se alimentar, param de ter interesse de sair, e aí realmente o corpo vai definhando e a pessoa desencarna. Desencarnar em 5 horas, quando a pessoa, horas atrás, toma uma notícia forte, não parece ter sido realmente essa decisão que provocou isso. O mais provável é que a programação espiritual se desenhou para isso acontecer, do que tenha sido pela intencionalidade dela. Situações de intencionalidade pode acontecer, mas são casos que estão relacionados a fenômenos com maior durabilidade. Por exemplo, maior duração. Por exemplo, você tem um casal que vive há 50 anos junto. Aí estão velhinhos. Aí, de repente, um desencarna. O outro entra num processo de tristeza, porque não sabe viver sem o outro mais. E aí, no intervalo de 4, 5, 6 meses, menos de um ano, o outro também desencarna. Então, esse é um mecanismo do quê? Da tristeza, da melancolia,
do processo depressivo que vai definhando a pessoa. Aí é mais possível você dizer, olha, ele desistiu de viver, ele perdeu o interesse. A depressão tomou a pessoa e ele desistiu. Então, você tem algumas pessoas que passam por isso, mas são fenômenos que demoram mais. Não é um fenômeno de 5 horas para acontecer. Então, é menos provável que tenha sido uma desistência. Houve, nitidamente, uma desistência da prova, mas uma desistência da vida é menos provável. Agora, talvez o que é mais esperado é que a programação espiritual estaria para esse momento. O stand seria uma estratégia para dar uma sobrevida para ela, mas ela talvez desencarnasse, ou poderia, se mantivesse o processo da hemodiálise, né? Mas a gente considerar que em 5 horas a pessoa parte da vida porque desiste de viver, é menos provável. É mais provável que, em função da não aceitação da prova, ela tenha tido uma complicação natural da própria existência, e aí, por conta disso, acabou desencarnando. Então, nesses casos, não podemos considerar que é suicídio indireto, mas podemos considerar que ela, na verdade, hoje está considerando que ela perdeu uma grande chance de continuar na existência, que ela desistiu da prova pela hemodiálise, mas não que isso tenha provocado efetivamente a sua desencarnação.